galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Cris, estamos em mais uma aula de matemática. Então, bora matemática? Antes de dar início, né, ao nosso vídeo hoje sobre a nossa aula de potenciação, eu gostaria só de agradecer a todo mundo que foi prestigiar o nosso primeiro vídeo inaugural. Aliás, nosso primeiro vídeo sendo inaugural, né, dessa série de dicas de língua portuguesa e matemática que serão disponibilizadas para vocês. Ei, vocês são uma coisa chamada o quê? Top! Galerinha sensacional! Chega chegando e faz muito porque vocês arrebentam. Então, vamos dar início, né? Como eu já mencionei, hoje a nossa aula será sobre potenciação. Esse assunto que mexe muito com a cabeça dos nossos alunos. Então, bora desmistificar um pouquinho disso daí? Então, bora lá. Antes de entender qualquer coisa, eu sempre gosto de trazer a definição, né? Porque essa definição vai ajudar a gente a operacionalizar de uma maneira melhor. Então, o que seria esse negócio chamado potenciação? A potenciação é um recurso matemático, certo? Utilizado para multiplicar vários números iguais. Pega essa parte. Multiplicar, não é qualquer operação não, é multiplicar vários números iguais. O que significa isso, professora Cris? Significa que você deseja multiplicar um fator por ele mesmo várias vezes, ok? Já que a gente vai multiplicar vários números iguais, você está querendo multiplicar o fator por ele mesmo várias vezes. Nesse caso, o algarismo, né, que a gente vai estar multiplicando, a gente chama ele de base, tá? Já a quantidade de vezes pela qual ele é multiplicado, nós chamamos de expoente, belezinha? Ele é denotado, né, dessa forminha aqui. A é a nossa base, belezinha? E N é o nosso expoente. O que é A? Quem manda, certo? Aliás, não é nem quem manda, é quem obedece. A vai ser aquele carinha que nós estaremos multiplicando. E N é justamente quem manda, quem vai mandar a quantidade de vezes que nós iremos multiplicar. Mais do que isso, A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se eu tiver 0 elevado ao quadrado, o que eu estou tendo? Eu estou tendo minha base 0, né? Meu expoente 2. Ou seja, eu tenho que multiplicar 0 vezes 0. Multiplicar ele 2 vezes porque meu expoente é 2. E 0 vezes 0 dá quanto, galera? Só pode dar 0, né? Então, se fosse ao cubo, teria outro 0 aqui e daria 0. Então, a gente não teria um montante, a gente não teria valores distintos, né? A gente teria o mesmo, a constante do 0. Por isso que, nesse casinho, A tem que ser diferente de 0. Vamos ver esse casinho aqui, 2 elevado à quarta. O que você quer falar, professora? Eu quero dizer que você vai pegar esse carinha chamado 2, teu algarismo, e vai multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Mas não é 2 vezes 4 que dá 8? Não, galera, não é. Você vai pegar o 2 e multiplicar por ele 4 vezes, ok? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ok. Então, quer dizer que eu coloquei 1, 2, 3... 4 vezes o número 2. Veja que não são números distintos, é a nossa base. E aí eu faço 2 vezes 2, que dá 4, que vezes 2 vai dar 8, e que vezes 2 é o próprio 16. A mesma coisa aconteceu embaixo, ó. 5 elevado ao cubo, então quer dizer que são 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. E o que eu vou fazer? Vezes aqui vai dar 25, né? E vezes 5 vai dar 125. Existem duas características agora que a professora, né, que eu vou ser obrigada a falar, que assim, ó, na cachola de vocês, isso deve ficar, hashtag, macetinho, hashtag pulo do gato. Não esqueçam essa dica por definição. Que é o quê? Que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vamos supor que eu tenho 4, né, elevado a 1, é o próprio 4. E se eu tivesse 14, professor, elevado a 1? É o próprio 14, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Da mesma forma que todo número elevado a 0 dá 1. Professor, então 14 elevado a 0 é igual a 1? Sim, porque todo número elevado a 0 é 1. Belezinha? E aí vamos esquematizar essa potenciação em sua aplicação. Então, bora lá. O que é 5 ao cubo? Quer dizer que eu vou repetir o 5 quantas vezes? 3 vezes, porque nossa base é 5 e o nosso expoente é 3. E aí a gente faz 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá 125, ok? E aí 125 é a nossa resposta final. Expoente inteiro negativo. Cara, acontece. O teu expoente ele pode ser um carinha negativo. E aí como é que tu vai fazer? Sabe-se que debaixo de todo número tem 1. Então, tu vai abrir um parênteses, tu vai inverter essa fração. Se era 3 sobre 1,
vai ficar 1 sobre 3. Aí tu fecha o teu parênteses. E o que era negativo, agora tu pode escrever positivo. Ou seja, tu tem 1/3 elevado ao quadrado. E o que é 1/3 elevado ao quadrado? É 1/3, certo? Que multiplica o quê? 1/3. Eu tenho que repetir ele quantas vezes? 2, porque meu expoente é 2. Opa, aí a professora se empolgou e botou um 2, ó. Deixa eu apagar aqui. Repetir 2 vezes porque o nosso expoente é 2. Canetinha. Então, é 1/3 que multiplica 1/3. E aí, como é que eu resolvo isso daqui, hein? Multiplicação de frações. Galera de cima por galera de cima. Galera de baixo por galera de baixo. 1 vezes 1 dá 1, certo? E 3 vezes 3 dá 9. Ei, eu tenho aqui agora uma potência em que meu expoente é uma fração. Professora, como é que eu faço isso? Lembra assim, ó. Quem tá em cima vai ficar dentro do rolê, da festa, beleza? Mas quem tá embaixo vai ficar o quê? De fora. Então, nessa potência, o contrário de potenciação é chamado de radiciação. Então, o que eu vou fazer? Esse 2 vai ficar do lado de fora, vai ser o meu índice. Eu abro a minha raiz, repito a minha base, que é 4. E lembra aqui que quem tá em cima vai entrar no rolê, vai pra festa, vai ficar de dentro. Então, você coloca aqui esse expoente, tá? E aí, você vai ter 4 elevado ao cubo. Então, isso quer dizer que você vai ter o quê? A raiz quadrada de 4 vezes 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. E a raiz quadrada de 64 é o quê? 8. Isso é só uma das infinitas formas que esse assunto pode ser cobrado para ti. De novo, todo número elevado a 0 é 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Acabou-se. Não tem outra coisa para fazer a não ser isso. Nesse casinho, a gente está tendo o quê? A multiplicação de potência em que as bases são iguais. E o que a gente faz nesse caso? A gente vai repetir a base e somar os expoentes, ou seja, 2 mais 5. E aí, qual vai ser a nossa resposta? Quer dizer que isso daqui é igual a 4 elevado a 7. Belezinha? É assim que a gente soluciona. Aqui embaixo, a gente tem a divisão de potência de mesma base. A base é 5, ó, nos dois casos. Então, eu repito a base e subtraio os meus expoentes. Se na multiplicação eu somei, na divisão eu vou subtrair. Então, 6 menos 2 é igual a 4. Então, 5 elevado à quarta potência é a nossa resposta. Eu tô tendo potência de potência, né? Então, o que acontece aqui, professora? A gente repete nosso 7 e multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 3... 6, tá? E aí tem a nossa respostinha aqui. E no último caso, é a distributiva, tá? Eu tenho 9 vezes 8, que está elevado ao cubo. O que isso significa, professora? Isso significa que eu tenho 9 elevado ao cubo, que multiplica 8 elevado ao cubo também, certo? E para finalizar, na nossa dica, né, uma das últimas propriedades, é quando a gente tem uma fração elevada a um expoente. Já ensinei, né? Quer dizer que a nossa base, ela vai repetir de acordo com o que o nosso expoente determinar. Então, se é meio elevado ao cubo, quer dizer que é meio vezes ele quantas vezes? 3. Então, 1, né? Aí, 2. E por fim, a nossa terceira vez. E aí a gente vai multiplicar agora. E vai ficar como? Galera de cima por galera de cima, né? 1 vezes 1 é 1, que vezes 1 vai dar 1 também. Então, a gente coloca aqui o nosso 1. Embaixo eu vou ter 2 vezes 2, que vai dar 4. E 4 vezes 2 deu 8. Então, 1/8 é a nossa resposta final, de meio elevado ao cubo. Então, é isso, galerinha. Muito obrigada. Até a nossa próxima aula. Valeu!